Então, uma boa noite, pessoal. Hoje, então, a gente vai ter uma apresentação do primeiro FOF de Private Equity Venture Capital do mundo, né? O Felipe Manfredini, a lenda aí dos fundos de investimento da XP, vai falar um pouquinho, junto com o Jorge Lange, que acaba sendo o gestor, o head, por trás desse fundo. Tá? Acho que, bom, ninguém melhor do que vocês dois para falar sobre essa baita oportunidade que a gente está tendo no Brasil. Bom, show de vocês. Por favor, fiquem à vontade, qualquer coisa. Combinado. Bom, obrigado, Léo. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado até pela disponibilidade. Aproveitar até, primeiramente, parabenizar, né, acho que todo o time da VEL, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo, tanto na parte de fundos, mas principalmente dentro desse universo aí de produtos alternativos, né. Acho que agora a gente vai vir falar sobre um produto específico, que é o nosso Fundo Selection, tá? Mas acho que ao longo desse tempo a gente teve uma série de outras ofertas, né, e de alguma forma que a gente tem buscado muito, né, democratizar o acesso a um produto tão sofisticado e é um produto que normalmente era tão difícil a gente conseguir, de certa forma, conseguir ampliar, né, o acesso, principalmente para os clientes qualificados. E vocês foram um dos escritórios de maiores destaques ao longo desses últimos tempos, né? Então, primeiramente, até já deixar aqui meu parabéns aí para vocês, aí para toda a equipe, que de fato tem sido bem surpreendente o resultado e muito alinhado com aquilo que a gente pensa do democratização a produtos tão sofisticados como esse. Bom, acho que a gente falou, acho que ontem a gente podia acompanhar até o noticiário, né? De fato, o cupom acabou puxando juros, mas acho que ninguém aqui hoje imagina que vamos viver ainda períodos como nos anos anteriores aí, de juros naqueles patamares ali de 2 dígitos, né? Acho que o Brasil ainda convive aí com um cenário de juros relativamente baixos ainda por um bom tempo, né? Então, acho que isso, de alguma forma, nos traz aí essa busca por outras fontes de investimento, né? Principalmente olhando para economia real, investimento em empresas, e até mesmo o próprio investimento na bolsa, né? Que de fato pode trazer, enfim, retornos interessantes, de alguma forma é uma opção hoje de construção de carteira, mas a gente sabe, quando a gente está olhando para o universo como a bolsa, existe uma grande dificuldade, né? Porque quando a gente olha no universo que tem vários agentes ali monitorando as informações, é difícil você encontrar ali algum tipo de assimetria tão positiva em relação ao preço, porque a quantidade do acesso à informação e o ambiente ele é muito mais competitivo, né? E hoje a gente vem aqui, na verdade, mostrar uma oportunidade de investimento, talvez um universo que seja menos explorado e que talvez aqui a gente tenha ali, de certa forma, um maior potencial em termos de retorno, né? A gente está aqui falando de um produto que ele vai fazer o mesmo tipo de investimento, que é um investimento em empresas, investimento na economia real, mas num estágio anterior dessa empresa chegar na bolsa, né? Então, a gente está aqui buscando, através de um modelo sofisticado, encontrar oportunidades de investimentos, né? E quando a gente fala nessa questão do investimento em economia real, né, no investimento do private equity, do venture capital e de outros até produtos que a gente está falando aqui, normalmente a gente está falando de carteiras mais concentradas, onde o risco é maior. E aqui, acho que o nosso contraponto é que a gente vem pela primeira vez mostrar uma solução de investimentos que traz um poder bastante importante, que é a questão da diversificação, né? Então, a gente está falando aqui de um portfólio que vai ser extremamente diversificado e vai potencializar ainda mais para que a gente consiga buscar potenciais retornos relevantes dentro dos nossos portfólios, mas também mitigando a questão do próprio risco, né? Então, a gente está trazendo pela primeira vez um produto exclusivo aqui da XP, voltado para o investidor qualificado, que vai acessar o universo de fundos dentro dessa classe de alternativos, né? E eu acho que para isso a gente, como todo aqui nosso background, a gente buscou trazer aí uma equipe altamente qualificada, né? E a nossa ideia aqui é que a gente consiga replicar toda a nossa história de sucesso que a gente teve aí ao longo dos últimos tempos com os outros produtos. E por isso, até aproveitando aqui, já passar a bola para o Jorge Lange, que é o principal gestor aqui da estratégia, contar um pouco mais sobre essa oferta. E acho que aqui também a gente tem que aproveitar a oportunidade, não só para conhecer melhor o produto, mas também para que, se vocês tirem suas dúvidas, né, para que a gente interaja. Acho que nada mais importante, nada mais
especial do que momentos como esse que a gente tem essa oportunidade aqui de estar de frente com a gestão, tá? E não fazendo média, de fato, até porque é uma das poucas primeiras vezes que a gente está fazendo aqui o bate-bola junto com o Jorge, já coloquei minha boleta, tá? Então já sou cotista do fundo. Então, assim como vocês, vou estar ali monitorando e vou estar comprando o Jorge ali, com certeza, ali no dia a dia. Mas legal, passar a bola lá para o Jorge continuar a apresentação. E o duro é que o Manfredini é exigente pra caramba. Então, pô, não sei se eu fico feliz ou chateado aí com isso. Brincadeiras à parte, boa noite aí todo mundo. Obrigado pelo tempo para a gente falar um pouquinho do produto. Leonardo, aí, obrigado por abrir esse espaço. Acho que também é muito importante aí para a gente entender melhor, né, esse produto que de fato é exclusivo, é diferente, né? Então, acho que vale a pena aqui a gente passar mais um detalhe pela apresentação e, por favor, fiquem à vontade de de tirar qualquer dúvida. Leonardo, eu estou tentando share screen aqui, mas eu acho que você precisa me jogar aqui como co-host. Deixa eu Opa, botar vou te aqui. colocar aqui, peraí. Acho que agora veio, calma aí. Foi. Me avisem se vocês estão enxergando aqui a apresentação. Estão vendo? Certinho. Ótimo. Bom, a gente vai investir, né? A classe de ativo que a gente vai focar é o Private Equity e o Venture Capital, tá? Que é investir em empresas de capital fechado. Tá? É interessante que quando a gente fala em investir em empresas, né, o investidor em geral só pensa em ações na bolsa de valores. E boa parte dos investidores meio que ignora esse mundo, esse universo de empresas de capital fechado. Tá? E a gente vem, então, aqui explorar esse universo de empresas de capital fechado. O nosso fundo vai focar no Brasil. Estou falando de 80% no Brasil e a gente tem um limite de 20% para investir fora do Brasil, que eu explico um pouquinho mais em detalhes lá para baixo. A gente vai buscar uma rentabilidade alvo, vamos perseguir aqui uma rentabilidade alvo de IPCA mais 20% ao ano. Tá? E o conceito do produto é esse conceito que a gente fala de one-stop shop, né? Que é de resolver a vida do investidor para alocar em alternativos, em Private Equity e Venture Capital. Né? Essa é uma classe de ativos super específica, cheia de particularidades, pouco conhecida, de difícil acesso. Então, a gente quer pegar a fatia do investidor, né, a fatia da pizza do investidor, né, do portfólio dele que vai para alternativos e resolver esse problema para ele, porque a gente sabe que é difícil alocar nisso. Tá? Bom, a gente tem 3 modalidades de investimento. A primeira é o fundo de fundos, né, que eu acho que é mais conhecido de todo mundo. Além disso, a gente vai fazer o secundário e o co-investimento, que eu explico mais em detalhes para frente, mas ele tem 2 efeitos bacanas aqui no nosso fundo. O primeiro é o aumento do retorno potencial. E o segundo é a redução do duration do produto, ou seja, do prazo médio do produto. A gente sabe que uma das dores de Private Equity é o prazo mais esticado, né, o prazo mais longo. E o secundário, especialmente, ajuda a reduzir um pouco essa dor. Né? Bom, XP. XP eu gosto de falar 2 coisas aqui, acho que vocês todos já conhecem, né? Mas a primeira é solidez. É importante investir com uma gestora sólida no longo prazo, né? Que estará aqui operacionalmente daqui a uma década, por exemplo. Né? E a XP, com um valor de mercado acima de 20 bilhões de dólares, né? E a XP Asset administrando praticamente 100 bilhões de reais, chances são que a gente estará ativo aqui no longo prazo. O segundo ponto é acesso às melhores oportunidades. Como a gente é a XP, a gente acaba tendo acesso aos melhores, né, e principais gestores e oportunidades de investimento no Brasil e fora do Brasil. Tá? Então, acho que isso é uma tremenda vantagem que a gente tem aqui por ser XP. Finalmente, a abordagem de investimentos que a gente tem aqui, que a gente traz para esse produto, a gente, no passado, a gente aprendeu a fazer isso, esse funds of funds, né, de private equity,
nas maiores casas globais disso. Então, a gente aprendeu a fazer com quem sabe. E a gente está trazendo essa tecnologia de investimentos aqui para a XP. Tá? Bom, Manfredini comentou um pouco sobre o ambiente de investimentos, né? De fato, a gente tem um ambiente de investimentos bastante desafiador, né? Eu preciso atualizar aqui os jurinhos de 2 para 2,75, né? Que aconteceu ontem. E entre as classes de ativo que a gente tem por aí, historicamente, o Private Equity e o Venture Capital entregaram retornos muito interessantes, né? Quando a gente olha aqui esse comparativo, essa estatística, o retorno global de Private Equity foi de 13,2% ao ano em dólar num período de 10 anos, tá? Na última década, que é quase o dobro do retorno de ações no mesmo período. Se eu esticasse esse gráfico para 25 anos, que é a maior série histórica que eu tenho aqui, isso seria um pouquinho mais do que o dobro. Tá? Então, de fato, historicamente, essa classe de ativo entregou retornos muito atrativos. Bom, o que é Private Equity e Venture Capital para quem não conhece, né? Investimentos em empresas de capital fechado, né? Como eu comentei, esse é o foco dessa modalidade de investimento. E como que isso acontece? Os gestores, eles compram participações nas empresas, eles se tornam sócios dessas empresas, tá? E pode ser um sócio minoritário, né, que tem menos do que 50% de participação, ou majoritário, que tem mais do que 50% de participação. Tem as duas situações, tá? E aí, muitas vezes, o fundo, quando investe na empresa, quando compra ações da empresa, ele também aporta capital no caixa da companhia. Então, ele vai lá e aporta, sei lá, 30 milhões, 50 milhões, às vezes mais do que isso, no caixa dessa companhia. E a companhia vai usar esse dinheiro para crescer rápido, né, para um plano de crescimento agressivo. E esse plano pode ser de diversas formas. Então, você pode abrir lojas, né, se você é uma varejista. Se você é uma indústria, você pode aumentar a sua capacidade industrial, construir uma nova planta industrial. Você pode comprar um concorrente, né? Enfim, dependendo da estratégia, o crescimento, né, a forma do crescimento vai variar. Mas esse dinheiro ele ajuda muito essa empresa a crescer mais rápido que as outras. Além disso, o gestor ele tem uma participação ativa na gestão da companhia. Ele está lá de mão dada com o empresário, no dia a dia, suando a camisa ali, né, dormindo e acordando, pensando na empresa, tentando ajudar ela a melhorar, né, de várias formas. Pode ser com governança corporativa, na parte financeira, na parte de orçamentos. Enfim, tem diversas formas de você fazer isso e os gestores buscam ajudar as empresas dessas formas todas. Tá? E aí, depois de alguns anos, né, esse ciclo demora alguns anos para você criar esse valor, 3 anos, 4, 5, depende um pouco, o gestor vai vender essa participação que ele comprou de algumas formas. Pode ser via um IPO, né, que é uma oferta pública de ações, pode ser para uma empresa maior, que a gente chama de estratégico, né? Então, uma empresa grande compra outra, e pode ser um financeiro, que é vender para um outro fundo. Então, tem essas formas todas, né? E aí, quando o gestor vende essa participação, ele realiza o lucro, né? Supostamente o lucro, e devolve o dinheiro para o investidor. Tá? Então, esse é o ciclo típico aí de um investimento de Private Equity ou Venture Capital. E dentro da fase de vida, do ciclo de vida de uma empresa de capital fechado, existem várias estratégias de investimento. Então, comentando aqui, tem desde o Venture Capital, né, que é quando a empresa é uma startup, as famosas startups, quando elas estão começando, né, e tem, em geral, um potencial de crescimento muito alto. Deixa eu dar alguns exemplos de empresas. Rappi, Doutor Consulta, iFood, Nubank, todas essas companhias receberam investimentos de fundos de venture capital. Tá? A gente vai investir nisso também. A gente vai investir em expansão. Expansão é quando as empresas já são mais estabelecidas, mas ainda precisam de muito dinheiro para crescer. Exemplo, a própria XP. A XP, em 2011, recebeu um investimento de um fundo chamado Actis. O Actis colocou 100 milhões de reais no caixa da XP, que a XP usou para crescer. Né?
Depois, uma outra gestora chamada General Atlantic, uma gestora americana muito boa, colocou mais dinheiro em 2014. E aí a XP cresceu mais rápido ainda, né? Outro exemplo, para quem gosta de academia aí, deve conhecer a Smart Fit. A Smart Fit é uma investida do Pátria, né? E ela tem essa estratégia aqui de expansão. Eles colocaram muito dinheiro no caixa da empresa, que ela usou, né? A Smart Fit usou para abrir centenas de academias de ginásticas ao redor do Brasil e fora do Brasil também. A gente também vai fazer essa estratégia chamada buyout, né? O buyout investe em empresas grandonas já. Muitas vezes tem um acionista controlador vendedor aqui, tá? Muitas vezes é uma transação que envolve controle, né? O McDonald's é um exemplo, Centauro é outro exemplo. Estamos chegando na Páscoa aí, né? Vamos comprar chocolate, eventualmente ali da Copenhagen. A Copenhagen é um exemplo também de uma empresa que foi investida pela Advent, né? Uma transação de buyout que a gente fala. E finalmente tem reestruturação. Reestruturação é quando você investe numa empresa que ou tem um problema de endividamento, está muito endividada, ou tem um problema operacional, né? Opera com lucro negativo, alguma coisa do tipo, mas tem um grande potencial de recuperação. O Walmart, né, no Brasil é um exemplo, hoje chama Grupo Big. Para quem conhece um pouco mais essa indústria, tem uma gestora chamada Starboard, que investiu na 3R Petroleum, que fez o IPO recentemente, uma tremenda transação. Então, a gente vai investir em tudo isso, né? Para o investidor conseguir investir tudo isso sozinho, ele vai ter que fazer vários investimentos. Então, ele tem que ter muito dinheiro. Ele vai ter que saber diferenciar as boas gestoras das gestoras médias de cada uma dessas estratégias. Ele vai ter que ter acesso. Tem algumas gestoras que nem abrem, né, a possibilidade de investidor pessoa física de entrar. E, finalmente, vai ter que construir um portfólio que faça sentido. Né? Por exemplo, eu não acho que faz muito sentido você ter mais exposição à reestruturação do que a buyout. Né? Então, você tem que saber construir um portfólio que faça sentido. Então, isso tudo a gente vai fazer aqui. Aqui é um pouco dessa questão que a gente falou, né, de investir em empresas. Em geral, a gente só pensa no mercado de ações e meio que esquece aí do mercado de empresas de capital fechado. E eu quero mostrar aqui que a dinâmica do mercado de capital fechado ela é muito favorável. Ela é muito interessante. Eu gosto de usar a figura do aquário. Né? O aquário do mercado de ações é um aquário com 350 empresas listadas, mais ou menos. Tá? Só para dar um comparativo, há 10 anos atrás, tinham 450 empresas listadas. Diminuiu, né? É contraintuitivo, mas aconteceu. E não aconteceu só no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos também. Nas últimas 2 décadas, diminuiu o número de empresas listadas. Né? Interessante isso. E, ao mesmo tempo, você tem milhares de fundos de ações, de gestores de ações. Então, você tem um monte de pescador disputando pouco peixe. Um mercado super arbitrado, super competitivo. O mercado de private equity é o oposto. Você tem dezenas de milhares de empresas e poucos pescadores, 200 a 300 gestores ativos. É muito menos competitivo. Né? Além disso, o mercado de private equity, você consegue investir em muito mais setores da economia. No mercado de ações, tem vários setores que nem estão na bolsa. Eu gosto de dar muito o exemplo do setor pet. Né? Para quem gosta de cachorros aí, esse setor pet performou muito bem nessa última década. A gente, né, guarda o dinheiro para gastar, né, com qualquer coisa nossa, mas para o nosso cachorrinho a gente não guarda. Né? Então, é interessante isso, é um setor super resiliente. E até o ano passado, que teve o IPO da Pets, né, que inclusive era uma investida de um fundo chamado Warburg Pincus, uma gestora americana espetacular, você não tinha como investir num setor de pets no mercado de ações. No mercado de private equity, eu diria que tem uma dezena de empresas que são investidas por fundo de private equity. Tá? Então, você consegue acessar muito mais setor nesse segmento de private equity. E, finalmente, os fundos aqui, como eu mencionei, né, a abordagem de investimentos dos fundos de private equity é uma abordagem ativa na gestão, na criação de valor da empresa. No mercado de ações, você está lá no seu terminal da Bloomberg, compra a ação e assiste. Né? Poucos são os gestores que têm uma influência
na gestão da empresa via conselho, né? Isso é mais a exceção do que a regra. Então, a gente acredita que a dinâmica do mercado de private equity é bastante interessante. Bom, o que a gente aprende quando a gente olha para os maiores investidores do mundo em private equity? O maior investidor chama-se CPP, é o Canada Pension Plan, é um fundo de pensão canadense enorme. Eles têm 350 bilhões de dólares sob gestão. E eles investem 25% do fundo deles em private equity. Pô, coisa pra caramba, né? Eu trouxe alguns nomes aqui, mas eu poderia ter trazido uma dezena de nomes ou até mais, né? Essa turma investe muito em private equity. Para quem gosta mais de finanças, talvez já tenha ouvido falar do case de Yale, né? O modelo de investimento dos endowments. É muito conhecido e muito usado pelas grandes famílias. As famílias muito ricas gostam muito desse modelo, né? O Yale investe 37% do fundo em private equity venture capital. Né? Pô, por que essa turma investe tanto assim? Por dois motivos. Primeiro, porque eles têm um luxo do tempo. Eles não precisam da liquidez no curto prazo, eles podem esperar. E por causa disso, quando eles vão alocar o dinheiro deles, eles olham muito mais para o potencial de retorno das classes de ativo. E como eu falei no início, o private equity entregou historicamente retornos muito bons, né? A gente falou ali o dobro da bolsa. Então é por isso, é simples assim, por isso que eles investem tanto em private equity, tá? Mas eles investem de forma muito diversificada. É importante você ter diversificação para reduzir o risco. Veja o CPP aqui, eles investem em 150 gestores ao redor do mundo. Logicamente, eles são um mamute, né? Um elefante, são enormes. E eles também investem com muito conhecimento. Eles têm um time de especialistas que só faz isso lá dentro. No caso do CPP, são mais de 100 pessoas que só olham private equity, tá? Legal, mas eu não sou um fundo de pensão, sou uma pessoa física. E aí? Bom, a forma que a gente acha que é a mais adequada, né, para investir em private equity é via um modelo de fundos. A gente não está inventando a roda aqui, não. Essa indústria de fundos de private equity lá fora, ela administra quase 400 bilhões de dólares. É enorme, né? Super consolidada. E eles justamente dão acesso para aqueles investidores que são fundos de pensão de pequeno porte, family offices e investidores individuais que querem acessar a classe de ativo, só que com diversificação, né? Com um time de especialistas e com essa abordagem integrada aqui que eu chamo de primário, secundário e co-investimento, que eu já vou explicar. Eu trago aqui o nome de alguns dos maiores funds of funds de private equity do mundo, tá? Esses que têm estrelinha são os lugares onde eu e a Amabile trabalha comigo aqui na Asset, nessa estratégia, onde a gente trabalhou no passado, tá? Então, eu trabalhei nesse Partners Group aqui, que é uma gestora suíça originalmente, com atuação global. Eu trabalhei lá na Suíça, depois nos Estados Unidos, e aí em 2011 eu vim abrir o escritório deles aqui no Brasil, né? Eles continuam até hoje aqui em São Paulo, tá? Também trabalhei nessa LGT, que é uma gestora europeia muito grande, e a Amabile trabalhou na Hamilton Lane, que é uma gestora americana muito grande nisso também de funds of funds e alternativos, tá? Então, a gente aprendeu a fazer isso com quem sabe e com quem faz há muitos anos, né? Nas maiores casas do mundo disso. E estamos trazendo isso aqui para a XP. Bom, deixa eu falar das modalidades de investimento. Primário. Primário é o fundo de fundos, tá? Então, aqui a gente vai investir em vários fundos de private equity venture capital, que, por sua vez, vão investir em várias empresas. Suponha que a gente invista em 10 fundos e cada fundo investe em 10 empresas, a exposição indireta que a gente vai dar é de 100 empresas, né? É um portfólio muito diversificado. E a gente consegue trazer a diversificação daquelas estratégias de investimento que eu comentei, né? Que é o venture capital, expansão, buyout, né? E também de ciclo econômico, que é chamado de safra no jargão da indústria, tá? Que é você investir ao longo de alguns anos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem investiu em 2007, né, logo antes da crise da bolha de crédito americana, pegou uma safra ruim, uma safra cara. Os valuations estavam muito caros naquele momento. Quem investiu em 2008, logo depois da crise, pegou uma safra melhor, uma safra mais barata.
como a gente nunca sabe, né, quando vai explodir uma crise de crédito ou quando vai vir um Covid, né, é importante você diversificar ao longo dos anos e não investir tudo em um ano só, tá? Então a gente também vai fazer isso. Eu gosto de mostrar esse gráficozinho aqui, que eu acho ele bem interessante, ele é bem ilustrativo desse poder da diversificação. A probabilidade de você perder dinheiro ao investir em um fundo de private equity, e quando eu digo perder dinheiro, é investir R$1, tirou menos do que R$1, tá? É de 24%. Porra, é alto pra caramba, né? Eu não sei se eu entraria numa cirurgia que eu teria 24% de chance de morrer, né? Só que, se você investe em 9 fundos e diversifica esse negócio, a probabilidade cai para menos de 1%. Né? Quem está dizendo isso sou eu, tá? Isso é uma pesquisa aqui da Cambridge Associates, tem uma fonte tudo bonitinho disso. Então, faz muito sentido você investir diversificadamente. Opa, vocês estão me ouvindo aqui? Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Estamos sim, estamos sim. Então, Estamos sim. Desculpa. Bom, deixa eu falar de secundário, que é a segunda modalidade de investimento. Secundário, para quem não conhece, é quando a gente compra cotas de um investidor num fundo de private equity antes do término do prazo do fundo. Então, suponha que o fundo de pensão do Banco do Brasil, o Previ, né, investiu num fundo qualquer de private equity. E aí passou 3, 4 anos, deu uma dor de barriga lá no Previ e eles precisam vender, por algum motivo, eles precisam de liquidez e precisam vender essas cotas desse fundo dele. Eu vou lá e compro isso dele no mercado secundário. E quando eu faço isso, eu tenho 3 vantagens interessantes. A primeira é que esse é um mercado muito ilíquido. Então, muitas vezes, eu consigo negociar um desconto muito atrativo, 10%, 20%, 30%, às vezes até mais do que isso de desconto. A segunda vantagem é que a gente já sabe o que o gestor investiu. Então, ele já investiu nas empresas. A análise que eu, a Amable e o time a gente vai fazer é uma análise das empresas além do gestor. Então, a gente vai olhar a performance da empresa, vai ver a evolução da receita, do EBITDA, do lucro, do endividamento, do crescimento. Se for um portfólio de qualidade, a gente segue para comprar. Se for um portfólio ruim, aí, assim, sinceramente, comprar porcaria barato, em geral, é um mau negócio, então a gente não tende a seguir, não. E a terceira vantagem é que você já compra o fundo no meio do caminho. Então, você tende a ter evento de liquidez, né, venda das empresas, mais rapidamente. E com isso, a gente consegue devolver o dinheiro para o nosso investidor mais rapidamente também, que a gente sabe que é muito bem-vindo. E, finalmente, a gente tem o co-investimento. Tá? O co-investimento é quando a gente investe em parceria com uma gestora, por isso co-investimento. Quem lidera a transação é a gestora, em uma empresa específica. Então, a gente está investindo em uma empresa específica aqui, tá? Em parceria com a gestora. Tem 2 situações que a gente pode fazer isso. Pode ser com um gestor que a gente é investido no fundo, né? Então, a gente acaba aumentando a exposição àquela empresa, ou com um gestor que a gente não é investido no fundo. E aí a gente traz uma nova empresa para o portfólio e aumenta a diversificação. A gente vai fazer co-investimentos em empresas que a gente acredite que vai dar um retorno potencial maior do que 30%. Tá? Aqui, o objetivo é puxar o retorno do fundo para cima. Tá? Então, a gente vai buscar aqui meio que a cereja do bolo. Tá? Bom, deixa eu falar um pouco do portfólio de uma forma mais consolidada por 3 lentes. Né? Pela lente da modalidade do investimentos, a gente vai carregar o fundo um pouco mais em primário, que é o fundo de fundos, porque a gente tem que trazer aquela diversificação toda que a gente falou. Né? Mas a gente tem algo como 40% do fundo entre secundário e co-investimento. Por isso que eu digo que esse produto vai muito além do fundo de fundos. Tá? Muito dificilmente um investidor, né, sozinho vai conseguir fazer secundário em co-investimento. Acho muito difícil disso acontecer. Alocação por estratégia, né, que é aquela coisa do ciclo de vida da empresa que eu falei no início. A gente vai focar mais nas empresas maiores, que são as estratégias de buyout e expansão, que é o growth. Né? A gente vai investir algo como 20% do fundo em venture capital, tá? Então, a gente sabe que essa é uma estratégia que está num momento muito bom nesses últimos anos,
mas tem que tomar um certo cuidado também, porque tem um pouco de oba-oba aí, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aqui também. E a gente vai fazer reestruturação de uma forma mais cirúrgica, tá? Então, um gestor ou talvez, no máximo, 2 gestores. O reestruturação traz um componente anticíclico interessante, né? Em momentos de crise, é bom você ter exposição à reestruturação, que às vezes você faz negócios muito atrativos, tá? E por fim, quando a gente olha por geografia, a gente pretende usar os 20%, né, que a gente tem para investir fora do Brasil. E aqui a gente tem 3 vantagens interessantes. A primeira é a diversificação geográfica, né, que a gente tem ao investir em outras economias, outros países. A segunda é que tem alguns gestores que a gente gosta muito que são baseados fora do Brasil, né? Eles investem no Brasil e em outros países. Por exemplo, a gente gosta muito de uma gestora chamada Kazek, né? Para quem conhece, o Kazek é uma gestora de venture capital muito boa. Eles investiram na Log, no Doutor Consulta, no Nubank, em vários dos famosos unicórnios aí que a gente vê nas revistas, né, e nas notícias. A gente só pode investir neles porque eles estão lá fora, né? Porque a gente tem essa possibilidade de investir lá fora, tá? Dificilmente um investidor pessoa física teria essa oportunidade. E a terceira vantagem é que alguns desses gestores, eles têm um cheque mínimo, um investimento mínimo que eles exigem, que às vezes é de 1, 5, 10 milhões de dólares. Então, se a gente consegue trazer, né, um investidor que coloca 500 mil reais aqui no nosso fundo e dá acesso, né, para esse investidor a uma gestora desse calibre, isso é muito bacana, né? Eu diria que é espetacular. Bom, aqui é um resumão, né, das vantagens do investidor investir no nosso fundo, né, para acessar essa classe de ativo, versus o investidor investir sozinho. Então, a gente acredita que no nosso fundo a gente traz acesso a gestores que individualmente, né, vocês não terão, diversificação, time de especialistas, essa estratégia integrada de primário, secundário e co-investimento, um número bastante grande de empresas no portfólio e, com isso, um nível de risco menor. Tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho do time. Eu estou no mercado financeiro aqui há 16 anos, tá? Eu comecei no Itaú, achei melhor tirar essa parte aqui do Itaú desde que eu entrei na XP, mas eu comecei no Itaú, trabalhei na área de fusões e aquisições e tal, aí depois fui estudar fora do Brasil e estou há 11 anos aí nesse mercado de private equity, tá? Eu já investi em vários dos principais fundos de private equity aqui do Brasil e do mundo, tá? Então, no Brasil eu já investi na Advent, para quem conhece, no Pátria, no P2, que é o primeiro fundo de infra do Pátria, e já investi em algumas das maiores gestoras globais, tá? O BC Partners, por exemplo, é uma das maiores gestoras de private equity da Europa, uma tremenda casa, né? Já fiz diversos co-investimentos, tá? Então, eu já co-investi no McDonald's, né? O McDonald's da América Latina, que se chama Arcos Dourados, foi uma tremenda transação, deu 10 vezes o dinheiro em dólar, uma TIR de 73% ao ano, uma transação muito boa. Tecnos de relógios, né? Uma empresa listada aqui na Bolsa. Já investi diretamente em algumas empresas, então Techbond é uma empresa que faz colas, adesivos, selantes, tipo aquela colinha Super Bonder. A gente vendeu essa empresa para a Saint-Gobain, né? Então aqui foi uma saída via um estratégico, né, que eu mencionei. Transação também muito boa. Enfim, já amassei um pouco de barro aí nesses últimos anos, tá? A Amabile, que trabalha comigo, ela tem 14 anos de mercado, também financeiro. Recentemente, né, antes de vir para a XP, ela estava na Hamilton Lane, fazendo exatamente isso, tá? E antes disso, ela estava na Fundação Atlântico, que é um fundo de pensão, né, o fundo de pensão da Oi, fazendo também alocação em alternativos, tá? Além da gente, a gente está trazendo aí uma base de analistas para nos ajudar. E acho muito importante dizer que esse é o time core, né? Além do time core, a gente usa de várias outras áreas da XP. Então, no back-office, eu tenho o back-office da XP Asset. Quando eu estou fazendo, né, captação, está aqui o Manfredini comigo, me ajudando com isso. Quando eu vou assinar um acordo de confidencialidade para olhar uma gestora ou uma empresa, eu tenho o jurídico da XP que me ajuda.
Quando eu quero saber informação de algum setor, eu ligo para o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, falo, Caio, me ajuda aqui com o setor de saúde. Você tem umas estatísticas aí para me passar, a evolução do setor? Enfim, a gente usa muito dessa estrutura e dessa plataforma da XP. Tá? Bom, nosso pipeline está bastante ativo, tá? A gente tem muita coisa aí no pipeline, diversos fundos aí que a gente está olhando, né? É importante dizer que o fundo a gente está captando agora, então a gente não fez nenhum investimento, né? Mas a gente gosta e está olhando aqui algumas empresas, né? Como disclaimer aqui, eu não posso garantir que a gente vai investir em nada aqui do que eu estou falando, tá? Inclusive porque estamos nesse contexto de uma oferta 400, né? Mas só para vocês entenderem um pouco a nossa cabeça, que tipo de gestor que eu gosto, né? Eu já falei do Kazek, uma gestora de venture capital que a gente gosta bastante. Eu gosto bastante também de uma gestora chamada Axon, né? Que é muito forte aí no mercado de empresas de tamanho médio, de médio porte, né? O middle market. Eles têm um viés mais para controle. Um time aí muito sênior, com viés operacional, já trabalham juntos aí há 2 décadas, tá? Um track record bastante longo. Estamos olhando várias operações no secundário, aqui eu coloquei só uma, mas a gente está olhando 4 transações, inclusive de um secundário aí de uma safra de 2011, né? Então a gente chama de late secondary, né? Um secundário aqui que já é bem antigo, então aqui a gente tem uma probabilidade de liquidez no curto prazo. Enfim, temos bastante coisa aí que a gente está olhando, tá? A gente também gosta de algumas casas lá fora, super especiais, né? Eu mencionei a Advent, a gente está em conversas com a Advent lá fora. Tem uma gestora americana muito famosa lá fora que se chama KKR, o KKR, né? É um dos inventores do private equity, eu diria. Estamos olhando eles, tá? Então tem bastante coisa acontecendo. Bom, deixa eu falar um pouquinho de termos e aí eu passo a palavra para o Manfredini complementar um pouco qualquer coisa, mas quiser que eu não, pode eu começo aqui, aí eu passo para você, Manfred. Boa. Eu ouso dizer, tá? Obviamente eu sou viesado aqui, mas que a gente está indo com um pacote de termos que eu diria que é bastante atrativo. Tá? E aí eu quero justificar o porquê disso. Bom, a nossa taxa de administração, a remuneração da gestora aqui, é de 1,25% ao ano sobre o capital comprometido, tá? Subscrito, nos primeiros 4 anos. Então, nos primeiros 4 anos, a gente ganha 1,25% ao ano. A partir do 4º ano, a nossa taxa começa a cair em 0,05% por trimestre, ou seja, 0,2% ao ano. Então, ela vai caindo, até o mínimo de 0,1. Então, lá no final do fundo, eu, a Amable e o time, a gente vai estar trabalhando e ganhando 0,1, 0,2, 0,3%, né? Que não é grande coisa assim. E isso também gera um benefício, um incentivo, melhor dizendo, da gente vender, buscar a venda dos ativos. E de não ficar segurando os ativos para ficar bebendo da taxa de administração. Então, tem um alinhamento de interesses econômicos de buscar essas vendas. Tá? Além disso, a gente tem uma taxa de performance de 10% do lucro do fundo. Só que eu só ganho essa taxa de performance se eu entregar um retorno preferencial, que é o famoso benchmark, né, de IPCA mais 7% ao ano. Esse IPCA mais 7%, ele também tem valor. Tá? Tem muito fundo de private equity por aí que foi com valor menor, IPCA mais 5, IPCA mais 6. A gente está indo com IPCA mais 7. A gente está aumentando o alinhamento de interesses com o investidor. E como funciona isso? Como funciona o fluxo de desinvestimento do fundo? Primeiro, suponha que você investiu R$100 no nosso fundo. Tá? Primeiro, eu tenho que devolver os R$100 do seu bolso. Depois, eu tenho que entregar no seu bolso IPCA mais 7. Só depois que eu entregar IPCA mais 7 no seu bolso, lá na frente, que eu vou poder começar a tirar o dinheiro como taxa de performance. Então, isso, né, gera um alinhamento de interesses também muito bom em vocês só pagarem performance depois que vocês receberam o IPCA mais 7. Tá? Finalmente, tem 2 termos que eu queria pincelar aqui. O prazo do fundo é um prazo de 10 anos. Não tem muito como fugir disso.
né, longo, dado a natureza aqui da classe de ativo. Tem uma possibilidade, 2 possibilidades de extensão de 1 ano cada, mediante assembleia, mas é importante eu dizer que isso não significa que a gente devolve o dinheiro só no ano 10, tá? A gente vai devolvendo o dinheiro conforme a gente vai desinvestindo o fundo. Então, se no ano 3 eu tenho um desinvestimento, uma venda de uma empresa, eu recebo esse dinheiro e passo esse dinheiro para vocês, tá? Então, o duration do fundo, usando o termo técnico, né, o prazo médio de investimento do fundo, ele é bem menor do que 10 anos. A gente chuta aqui, estima algo entre 6 e 7 anos, tá? E aí a gente fez 2 novidades aqui nos termos do fundo. O primeiro é essa tal de reciclagem de capital. A gente está indo sem reciclagem. O que é isso? Nos primeiros 4 anos, que é o meu período de investimento, se eu tiver alguma venda de empresa, eu, por regulamento, sou obrigado a devolver o dinheiro para o meu investidor. Os fundos, em geral, eles têm uma cláusula de reciclagem. Isso significa que eles podem reinvestir o dinheiro numa nova transação, se isso acontece nos primeiros 4 anos, que é o período de investimento. Eu não posso reinvestir. Eu tenho que devolver o dinheiro para o investidor. Com isso, eu ajudo a reduzir um pouco mais o duration do fundo. Tá? E, finalmente, a gente tem uma janela de liquidez aqui para os investidores da cota classe A, que é também uma exceção, é uma coisa que a gente está trazendo aqui no nosso produto e que, em geral, os fundos não têm. O que é isso? Caso o investidor queira sair, né, por alguma emergência, alguma necessidade, queira vender as cotas dele, a gente vai organizar um processo de venda no início do 4º ano, tentando viabilizar essa venda para esse investidor. Importante dizer que essa tem que ser enxergada, essa janela de liquidez tem que ser enxergada como uma saída de emergência, tá? Não é aí que a gente acredita que você vai ganhar aquele retorno que a gente está buscando de IPCA mais 20, tá? Aí é mais uma saída de emergência, né? Que se porventura, né, precisar do dinheiro, a gente vai ajudar a viabilizar essa liquidez no 4º ano. Isso é uma opção, é uma opcionalidade que a gente está dando para o investidor. Acho que com isso eu vou passar a bola para o Manfredini para ele tocar mais em alguns pontos e ficar um pouco quieto. Boa, não, toma só água aí, que a gente vê que a voz no final já estava falhando. Vou até agradecer aí a disposição, porque realmente a gente tem feito uma agenda bastante intensiva ali com o Jorge, e eu acho que é importante exatamente ter esse tipo de transparência, né? Acho que não só nesse período de roadshow, mas a gente planeja todo um projeto, né, de comunicação, diversas interações ao longo do tempo, né, para que a gente possa ir atualizando vocês com relação ao portfólio. E aí, só lembrando, acho que do que o Jorge falou, a gente está aqui colocando 2 classes de investimento, né? Então, a aplicação mínima para quem quiser entrar nessa oferta, ela é de R$50 mil, tá? E aí você vai entrar, quem optar por essa cota, tem que, de fato, fazer o aporte, né, no dia da liquidação, e todo esse recurso ele vai ser incorporado dentro de um fundo DI, tá? Um fundo que vai comprar 100% em títulos públicos. A partir do momento que o Jorge for lá e fizer qualquer tipo de aquisição ou entrada, né, dentro do produto, automaticamente a gente vai efetuar um resgate desse fundo DI e uma alocação dentro do FIP, né? Então, isso é tudo automático, mas de alguma forma é para facilitar, e é assim que a gente possibilita aí um acesso, talvez, numa aplicação mínima menor, que é diferenciado de tudo aquilo que a gente já ofereceu aqui dentro da nossa empresa. E aí, para quem tiver interesse, de fato, entrar com volume acima ali de 2 milhões, a gente tem uma oportunidade de entrada via uma cota C, que é uma cota em que você tem a chamada de capital ao longo do tempo, né? Então, eventualmente, você não precisa ter todo esse recurso em D0, mas se o Jorge ali e o fundo for chamando capital, você, de fato, tem que corresponder com aquele montante de acordo com o que forem as chamadas ao longo do tempo. Tá? Outra coisa importante, o Jorge comentou dessa questão da saída, né? Então, de fato, a gente está criando ali uma porta de saída, né, a partir do 4º ano, que eu acho que, como ele mesmo falou, deveria ser utilizada muito numa questão de emergência, né? Porque a gente sabe que
um produto como esse, o resultado ele vem no longo prazo, tá? Então, podem ficar tranquilos que se no primeiro, segundo ano, se a gente tiver ali talvez uma oscilação menor de cota, os produtos normalmente eles acabam tendo ali a empinada muito mais para o meio ao fim desse período que a gente comentou, tá? E além disso, o que a gente está criando já aqui dentro da nossa estrutura, e eu aproveito para apresentar em primeira mão, a gente vai criar uma plataforma, né, de negociação de produtos secundários, onde você eventualmente pode colocar suas cotas à venda, né? Ele funciona como um mercado de bolsa, em que você vai lá colocar, de fato, a sua ordem na pedra, e tendo ali uma outra ponta compradora, eventualmente você pode se desfazer dessa posição. Lógico, quando a gente está falando de um produto como esse, a gente não tem que mirar uma possibilidade de saída no curto prazo, uma possibilidade de negociação ali nos primeiros anos, porque tem um período de maturação, né? E quando a gente fala aqui de um target de retorno de PCA mais 20, a gente está falando isso olhando para o longo prazo, né? Então, acho que é importante deixar muito claro para todos aqui que estejam participando, e realmente é um produto com alto potencial de retorno, mas, de fato, a gente tem que estar alinhado aqui com essa questão do longo prazo, porque é também até propriamente para que o período de maturação das empresas que vão estar ali fazendo parte do portfólio. E como comentou também, o Jorge falou, normalmente perguntam, mas quando que é o resgate? Só daqui 10 anos? Então vou ter que... Não, a partir do momento que você tiver desinvestimentos, né, que os fundos fizerem desinvestimentos ao longo desse tempo, ou seja, tiver alguma venda, alguma retorno desse capital, a gente já faz automaticamente para a conta de vocês, né? Então, não necessariamente você, ao longo desse período, você vai ter uma série de pagamentos já em relação ao próprio produto. E aí eu acho que outro ponto também interessante falar é a questão do crédito, né? Então, a gente está possibilitando aqui a entrada via crédito na XP, que é uma plataforma que a gente também se desenvolveu aí há algum tempo, tá? Lembrando que esse crédito ele pode ser até 67% do valor reservado, né? Então, eventualmente, um cliente que for fazer ali uma entrada mínima de R$50 mil, ele pode tomar ali até R$33.500 de crédito, tá? A taxa hoje para esse crédito é de CDI mais 2,06 ao ano, tá? E aí, dado que a gente tem que contabilizar o EF, ele fica uma taxa efetiva aí de mais ou menos 2,38% ao ano, tá? E aí, falando um pouco da questão do cronograma, tá? Não que eu queira criar aqui uma pressão maior, mas, de fato, a gente já está num ritmo bem acelerado, né, de captação, tá? Então, assim, quem tiver interesse já pode colocar a sua ordem ali na pedra, né? Acho que desde a virada do mês o fundo já está disponível, né? A oferta já está disponível para alocação, e a data final máxima é no dia 29, né? Que é quando a gente vai fechar o book, e aí você tem, de fato, a liquidação ali no dia 1º de abril, tá? A única coisa, o único ponto aqui de diferença é que quem for, de fato, fazer a solicitação do crédito só tem até o dia 25, tá? Para, de fato, colocar ali a solicitação do crédito mais a ordem dentro do book, tá? Então, nesse caso, o cronograma ele acaba sendo diferente, tá? Dos pontos ali que ele comentou, acho que é só mais importante reforçar essa questão, principalmente, acho que do diferencial do produto, né? Então, normalmente a gente vê aí a mercado, últimas vezes, falando sobre uma estratégia específica, um tema específico, Private Equity, ou um tema como Venture Capital, e aqui a gente está trazendo um portfólio extremamente diversificado, né? Acho que diminui e mitiga o risco do produto como um todo, mas que continua também como um produto com potencial bem relevante em termos de retorno, e de alguma forma a gente trouxe aqui uma equipe muito qualificada para fazer um pouco desse trabalho de selecionar o que tem de melhor, tanto no nosso mercado local, quanto no mercado lá de fora, tá? Eu vou deixar agora, acho que a gente pode aproveitar os minutos finais, não sei se tem mais alguma coisa que você queira reforçar, Jorge, mas para a gente deixar aberto também para a questão de perguntas, tá? Eu acho que eu não tenho nada mais para reforçar, não sei se quer passar pelas perguntas aí. Tá. Acho que assim, já batendo aqui o olho, tá? E aí, até pedir ajuda para a turma também dar uma olhada aqui, eventualmente você também pode ajudar.
Mas, assim, a questão de comunicação, né? Então, como eu falei, a nossa ideia, assim que forem feitas aquisições para dentro do portfólio, a gente tem um comunicado formal, né, para todos os cotistas. A nossa ideia aqui é também criar uma série de recorrências de interações junto com todos os cotistas, né? Isso. Quer que eu fale um pouquinho aí da comunicação? Pode falar. Eu estou Claro. te preservando, mas pode falar. Obrigado. É que eu não estou conseguindo enxergar as perguntas aí, por isso que eu perguntei aí. De repente você pode ir falando quais são as perguntas, eu vou tentando responder aí, a gente vai bater uma bola. Bom, com relação à comunicação, a gente sabe que vocês querem saber o que está acontecendo, tá? Então, a gente pretende comunicar, né, trimestralmente, tá, sobre a performance do fundo, né? Então, mandar uma carta trimestral. O fundo vai ser auditado pela Ernst Young uma vez ao ano, tá? Então, uma vez ao ano a gente vai ter toda a revisão aí da auditoria. A gente pretende fazer um evento anual, uma espécie de uma imersão no fundo, que vai durar ou um período, né, uma manhã ou uma tarde, ou eventualmente até um dia, onde a gente vai entrar em mais detalhes dos investimentos, tá? Como um todo. E toda vez que a gente tiver um novo investimento sendo feito, um novo compromisso de investimento sendo feito, ou uma venda de uma empresa, né, uma liquidação, um evento de liquidez, a gente também vai informar. Tá? Então, a gente acredita que vai ter uma fluidez aí bastante razoável de comunicação. Tá, legal. Tem aqui já perguntou, já tiveram algumas perguntas que eu deixo anotado. Primeira é se você pode dar algum guidance com relação à carteira, se tem alguns nomes específicos que você já esteja monitorando, não que necessariamente vão estar dentro do portfólio. Claro. Eu vou assim, eu não tenho nada investido, tá? Eu vou colocar aqui alguns nomes que a gente gosta, tá? Até porque é um contexto de uma oferta a 400, então a gente tem que, né, sempre passar as informações de forma igualitárias, tá? Então, a gente gosta de algumas gestoras aí. Eu mencionei o Casec, tá? A gente está olhando o Casec, estamos conversando com eles, é uma casa super especial. São, em geral, oversubscribed, né? Isso significa que tem mais investidor, eles rejeitam investidores, tá? Eles são super disputados. Eles são muito fortes, né, aqui em Venture Capital na América Latina, então a gente usa aquele bolso de fora, um track record espetacular, e um time super estável, super sênior e totalmente, né, inserido nesse sistema de Venture Capital. A gente também está conversando em Venture com a Canary, né? Para quem conhece, é uma gestora mais focada em seed. Seed é a parte inicial do Venture Capital, é realmente aquela startupzinha ainda que mal começou a operar. Tá? Eles têm também uma atuação aí muito interessante nesse segmento. Estamos olhando a Axon, né? Eu mencionei da Axon, uma gestora mais focada em middle market no Brasil. A gente olha a Kinea, por exemplo, tá? A Kinea é uma gestora mais focada em minoritário de empresas maiores, né? Eles investiram na Wizard, no Centro Gaúcho, né? De educação, enfim. Estamos olhando também a Advent, eu mencionei a Advent lá fora. Tem bastante coisa, tá? Em secundário, a gente tem 4 transações que a gente está olhando. Eu mencionei um fundo aí, um investidor que colocou uma pessoa física, né, enorme, super rica aí, que colocou 80 milhões em um fundo de private equity de 2011, e a gente está olhando, né, a compra desse fundo. A gente estava falando de desconto, né? A gente está indo com bid ali de um desconto de 30% a 40%, né? Só para vocês terem uma ideia do nível do desconto que às vezes a gente chega. Eu não sei se ele vai aceitar, mas só para te dar uma ideia. Estamos olhando outro secundário de um gestor, um fundo de pensão gringo, que investiu num fundo aqui no Brasil e que quer vender. É um fundo de 2016, eles investiram 15 milhões de dólares. A gente está olhando essa oportunidade. Então, assim, tem bastante coisa no pipeline, tá? A gente está bem animado. Boa. Já anotei algumas coisas aqui. E até depois eu até pedi para o Léo aí nos ajudar com qualquer coisa. Questão de co-investimento, né? Como que você vai analisar a empresa, se tem algum filtro específico que você vai fazer para, de fato,
entrar Claro. ali como co-investimento. Claro. Bom, co-investimento, né, é aquela modalidade que a gente investe em parceria com a gestora. Quem origina a transação e lidera, né, a execução, a diligência, né, que a gente fala, é a gestora, tá? E aí a gente pega esse pacote todo que ele vai ter trabalhado, a gente analisa aquilo tudo, fala com a gestora, fala com a empresa e aí a gente toma a decisão. Então, é uma análise bastante profunda na empresa, tá? A empresa aqui eu diria que é onde a gente gasta 90% do tempo e 10% na gestora, né? A gente também analisa a gestora e as competências da gestora, porque no final do dia quem está tocando a empresa, né? Quem vai estar no conselho da empresa é essa gestora com quem a gente co-investir, tá? Então é uma análise muito do nível da empresa. A gente vai olhar a operação, vai olhar as projeções financeiras, né, o plano de negócios, né? Enfim, então é uma análise aí muito mais voltada para o nível da empresa. Legal. Outra questão aqui é em relação ao material, enfim, isso tudo pode, depois aí acho que é mais fácil vocês entrarem em contato com um time de assessores. Aí teve outra pergunta com relação ao dividendos, tá? E acho que aqui, até porque teve duas perguntas nesse sentido, é importante deixar claro, tá? Uma coisa é o desinvestimento, né? Então, a partir do momento que eu faço uma venda de uma empresa, eu faço diretamente ali o pagamento, né, para todos os cotistas. E aí a questão da geração de dividendos das empresas, acho que ao longo do tempo, né? Se de fato esse dividendo já é pago para o cotista ou se de fato, de alguma forma, ele é revertido para o fundo ou revertido para a própria empresa. Claro. Qualquer desinvestimento, que é venda de participação acionária ou dividendo distribuído, a gente passa esse dinheiro direto para os cotistas. Então, qualquer dividendo que a gente receba, isso já vai direto ser revertido para os cotistas também. Só uma coisa, Jorge, bastante gente perguntando aqui sobre os riscos do fundo. Se puder Essa falar um é pouquinho a sobre próxima isso. que eu ia colocar, que tem bastante gente Claro. sobre isso. Bom, primeiro assim, esse é uma classe de ativo, né? Deixa eu fazer a resposta em duas fases. É uma classe de ativo com uma rentabilidade maior e com um risco maior, tá? Então, no espectro de risco-retorno, a gente está mais para cima aqui, tá? Dito isso, né? Isso se reflete aqui no tamanho do retorno, né? O risco é maior do que ações, mas o retorno é maior do que ações. Né? Não tem almoço grátis, infelizmente. Só que o que a gente busca fazer aqui? Esse gráficozinho diz muito isso. A gente vai investir com uma diversificação bastante grande. Com isso, a gente reduz muito o risco de perder dinheiro. Esse gráfico mostra isso de forma muito clara, eu acredito, né? O risco de você perder dinheiro ao investir em um fundo só de private equity, né? Um fundo de private equity, em geral, vai investir em 5 a 10 empresas. Então, o risco de você investir e perder dinheiro em um fundo é de 24%, que é alto, né? Só que se você investe em 9 fundos, o risco de você perder dinheiro cai para menos de 1%, né? Ele melhora muito. Então, a gente vai buscar aqui investir em algo como, eu diria, pelo menos 10 fundos, tá? Com isso, a gente vai diminuir o nível de risco, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito. Eu vi algumas perguntas também, Jorge, relacionadas a como é que eu tenho acesso à verificação dos ganhos? Acho que a pergunta é, como é que eu vejo a marcação da minha cota? Tá, se quiser explicar um pouquinho da curva em J, acho bacana, até porque nesse aqui vai ser um pouquinho mais homogêneo, né, por ser um FOF de Private Equity Venture Capital. Isso. Bom, como o Leonardo falou, a gente tem essa tal dessa curva J. Isso aqui é para parecer um J, né? Não parece muito, mas é para parecer, tá? Por quê? O que significa isso? Quando a gente investe num fundo de private equity, no início a gente está trabalhando para fazer os investimentos, e aí os investimentos são feitos, né? E aí depois que eles são feitos, aquele valor todo que eu falei começa a ser criado, tá? Então, no início a sua cota ela tende a cair nos 2, 3 primeiros anos. E aí depois ela vai subindo. Por que isso acontece?
porque demora um tempo para você comprar uma participação da empresa, né? Você não compra a participação da empresa, diferente do mercado de ações, que você vai lá, aperta um botão e comprou uma ação de uma empresa listada. No mercado de capital fechado, você demora uns 3, 4 meses negociando com o empresário para comprar uma participação. E aí, depois que você compra a participação, você aporta o dinheiro na companhia, você vai fazendo essa companhia crescer. Mas isso demora um tempo. Então, por isso que tem essa curva J. No início, as cotas elas caem um pouquinho, e aí depois elas vão subindo, 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 e dando aquele retorno que eu falei. Por isso que quando você investe em private equity, você tem que estar mirando o longo prazo, tá? Então, aquela janela de liquidez que a gente falou, você não vai estar saindo aqui capturando o retorno inteiro, você vai estar saindo aqui. Então, eventualmente, você pode até não estar capturando o retorno, não, tá? Sendo bem transparente aqui. É interessante você investir pensando no longo prazo aqui, tá? Pensando no prazo completo do fundo, né? Aí você vai ter o benefício de tudo. As cotas, elas são marcadas por, né, sendo mais formal aqui, por auditoria, uma vez por ano. Como a gente investe em 10 fundos, a gente vai receber desses fundos 10 relatórios auditados por ano. E aí esses relatórios a gente incorpora nas nossas cotas. Então, em teoria, você tem 10 marcações por ano. Às vezes é mais frequente do que uma vez por ano. Tá? Então, as nossas cotas tendem a ser marcadas mais vezes por ano, mas elas não são marcadas diariamente, né? É diferente essa dinâmica também no mercado de bolsa, né? Que é marcado todo dia. Tá? Não sei se eu respondi aí, Leonardo. Legal. E aí, só um outro ponto que já comentaram aqui, a questão do crédito, né? Então, o pagamento do crédito, de fato, ele é feito com as amortizações, tá? Então, assim que forem feitas as amortizações, automaticamente é feito o pagamento do crédito que foi tomado aí ao longo desse tempo, e aí, a partir do momento que você encerra esse empréstimo, que vier ali a partir desde então, já é, de fato, para o bolso do cotista. Acho que perguntaram também sobre uma questão ali, depois o Léo agenda na próxima, é só a questão de fundo de private equity para pessoa física. Não, é exatamente o conceito de cada vez mais a gente democratizar esse acesso a uma classe de produtos que até então era destinada para os grandes bolsos, né? Quando a gente fala ali que a gente tem a possibilidade de uma entrada a partir de R$50 mil, isso acaba expandindo ainda mais nossas possibilidades. E aí até questionaram da questão do institucional. O institucional, lógico, por ser o grande bolso, ele acaba acessando a cota C, né? Que aí é a cota em que você tem a chamada de capital ao longo do tempo e você tem uma aplicação mínima de R$2 milhões. Tá? Não tem nenhuma diferença entre as cotas, a não ser essa questão do fluxo. Tá? Os custos são exatamente os mesmos. Tá? E quem realmente for pessoa física e tiver interesse, tiver a oportunidade de entrar nessa cota C, também vai ter essa oportunidade. Tem mais alguma coisa lá que você tenha colocado? Eu vi bastante gente perguntando ali sobre a questão do imposto de renda. Não sei se querem responder. Qual que seria Como é que é a incidência, se vai ser direto no fundo, na fonte, se a pessoa declara depois, esses pormenores. Quer que eu fale aí ou você quer falar, mano? O imposto de renda, a cobrança é como qualquer fundo fechado, tá? De 15%, e ela é feita a partir dos desinvestimentos, né? Então, a partir do momento que você tem um desinvestimento dentro do produto, você tem a incidência do imposto e ele é cobrado na fonte, ele é cobrado dentro do próprio produto, tá? Então, ele funciona como qualquer outro fundo normalmente, só que nesse caso você não tem, você é de fato só cobrado quando você tem a amortização. E aí me corrija se eu estiver errado, Manfra. Se você investiu R$100, né? Você só vai pagar imposto de renda depois que você passar desses R$100 lá na frente, né? Exatamente. Então assim, no início, isso, é isso aí. Exato. Então, é exatamente isso que o Jorge falou. Se você tem um desinvestimento, e a gente fez a aplicação de 50 mil, tiver um investimento de 20 mil, enquanto você não encheu o copinho ali, você não tem a incidência. Tá? Então, por isso também acaba tendo uma atratividade muito maior, né? Diferente de um fundo 555 ou um outro produto que você tem a incidência do come cotas, né? E aí você semestralmente está ali fazendo essa apuração. Aqui nesse caso, não, de fato você só está cobrando de fato no final do investimento. Outra questão, até Jorge, que é legal falar, a questão de conflito de interesse
enfim, acho que até é legal para você reforçar, primeiro, Chinese Wall, que existe, né, com o restante de toda a empresa, né, e acho que é um conceito bastante importante para um tipo de investimento como esse, e falar até um pouco dessa questão de como que a empresa colocou ali o seu plano de remuneração para, de fato, você estar aí com a gente ao longo desses 10 anos, que se não tiver, também vou te pegar. Não, combinado. Deixa eu começar pela parte da remuneração, né? Vocês lembram aqui que a gente tem a taxa de administração e a taxa de performance, né? E a taxa de performance que é onde a gente, de fato, tem o maior interesse econômico, né? O ganho maior vem da performance. E vocês se lembram que a performance aqui, a gestora só começa a ganhar essa performance lá no longo prazo, depois da gente devolver o dinheiro investido e o PCA mais 7. Ali que a gente começa a ganhar a performance, lá para o ano 7, ano 8. Então, isso retém a gente. Se eu sair antes, eu vou deixar esse dinheiro na mesa, tá? E a primeira pergunta sobre conflito de interesses, deixa eu fazer duas respostas aqui. Primeiro, a resposta mais jurídica, tá? Por regulamento, a gente não pode investir mais, a gente não pode ser mais do que 20% de qualquer fundo da XP. Então, se a XP levantar um fundo de 100 milhões, eu não posso ser mais do que 20 milhões daquele fundo. Por que a gente não zerou isso, né? E falou, pô, eu não invisto em fundo da XP nenhum e acabou, né? Porque a gente entende que pode ter alguma oportunidade interessante para fazer. Então, por isso que a gente não fechou essa janela. E o fato de eu não poder ser mais do que 20% de qualquer fundo já dá um mérito para que esse fundo já ficou de pé por vias próprias, né? 80% do fundo veio de terceiros, então não sou eu que coloquei ele de pé, né? Então, conceitualmente, é um produto viável economicamente, tá? Não fui eu que coloquei ele de pé. Dito isso, deixa eu falar um pouco do lado, mais um lado aqui de decisão. A decisão dos investimentos, ela é da asset, tá? Não é da distribuição, não é de nada, ela é da asset e aqui do nosso CNPJ, tá? Então, o CEO da asset que está no nosso comitê, o Bruno Castro, ele está aí nessa decisão, tá? Então, é uma decisão bem nossa, tá? Além disso, a gente está, e aí não sou nem eu, né? O Benchimol aqui, né? A XP como um todo está criando essa estratégia de investimentos dentro da asset, não pensando nesse primeiro fundo, mas sim pensando em ser o líder no Brasil dessa estratégia de investimento. Vocês devem lembrar que eu falei que essa é uma indústria de 400 bilhões de dólares fora do Brasil. No Brasil, a gente está só começando e a gente quer ser o maior player disso. E a nossa visão aqui não é de levantar o primeiro fundo e acabou. É levantar o primeiro fundo, daqui a alguns anos levantar o segundo, o terceiro, o quarto, né? Ao longo dos anos todos aí, tá? E ser o maior player disso no Brasil, tá? Então essa é a visão. E a gente sabe que se esse fundo virar um saco de gato de oferta micada, ninguém mais vai investir. O Leonardo vai me ligar aqui e vai falar, porra, Jorge, vocês são uns puta picareta, hein? Então, a gente sabe que seria um voo curto. Então, a gente não vai fazer isso na prática. Comercialmente, no fundo, é o que vale, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta aí. Boa. E acho que assim, acho que dos demais, a grande parte a gente já comentou, né, da questão do prazo, acho que do questão do desinvestimento. Acho que muita gente também perguntando sobre a questão da que a gente colocou, né, de uma tira esperada, né, o que a gente espera em relação a tira. E quando a gente fala nesses valores, são os valores ao longo do tempo, né? Então, é o que a gente falou, né? Se olhar meu investimento como cotista e durante todo esse tempo de maturação e a partir dos movimentos, né, dos desinvestimentos que foram feitos ao longo do tempo, a gente espera alcançar ali esse determinado target do que a gente tinha comentado anteriormente, né? Então, é a TIR do investimento completo, considerando esses desinvestimentos ao longo desse tempo. Tá? Perfeito, eu acho que de perguntas era isso, até para respeitar o horário que a gente delimitou aqui na live.
Pô, agradecer a presença de vocês dois, uma baita aula, muito conhecimento, são de fato feras nisso. E qualquer coisa, toda a equipe da Avel de assessores vai ficar à disposição, se surgir alguma dúvida, se quiserem investir. Já tive algumas solicitações aqui no privado para enviar por e-mail e contatar as pessoas falando um pouquinho mais. A gente segue à disposição. Fechado. Obrigado a todos, boa noite. E precisarem, estamos aqui 100% à disposição. Parabéns Obrigado mais a uma vez todos. a todo o time da Avel. Show de bola, boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite.